O ensino domiciliar, conhecido aqui no Brasil pelo nome em inglês homeschooling, pode vir a ser aprovado muito em breve no Brasil. Deve entrar em regime de votação de urgência na Câmara dos Deputados agora e aí passar por algumas votações ali, passar pelo Senado, se aprovado na Câmara e depois seguir para a sanção do presidente da República. É uma discussão de mais de 20 anos. O próprio projeto de lei que vai à votação agora não é dessa legislatura, mas foi apresentado em legislaturas anteriores. E esta é apenas mais uma modalidade de ensino. Não é que, sendo aprovado, os pais vão ser obrigados a ensinar os filhos em casa. Quem quiser terá essa opção, seguindo, obviamente, várias regras que estarão previstas na lei. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e convidei para uma entrevista o deputado federal Diego Garcia, do Partido Republicanos aqui do Paraná, não só porque ele é integrante da Comissão de Educação que analisou esse projeto antes de ser levado para plenário, mas porque ele próprio viveu a experiência de educar a filha. Ele e a esposa alfabetizaram a filha de 5 anos durante a pandemia e, segundo ele, com ótimos resultados. Acompanhe a entrevista. Deputado Diego Garcia, então, aqui conosco, é integrante da Comissão de Educação, acompanhou toda a discussão sobre esse projeto do homeschooling, vai nos trazer agora as novidades que estão rolando lá na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, deve ter, né, existe uma possibilidade grande de ter já uma discussão sobre o projeto, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Cristina. Isso mesmo, deve ser votada hoje ainda a urgência desse projeto de lei e depois, na sequência, o mérito. A expectativa é de que se vote e abra a discussão ainda na sessão de hoje na Câmara dos Deputados. E aí, o que vai acontecer? Vai ser votação já propriamente dita? Como é que foram as discussões na comissão? Ele já vem pronto para o plenário? Ele já vem pronto, aí a relatora ela dá o parecer para o plenário e dá o parecer já pelas comissões também. Que esse projeto ele tramita há muitos anos já na Câmara dos Deputados, né? Se não me falha a memória, já são 3 legislaturas que está tramitando. Então, agora, como teve um grande número de apensados, de projetos de lei que foram apensados a ele, a forma mais célere de aprovação é levando direto para o plenário da Câmara, porque assim, vencida a discussão e a votação no plenário, ele já vai direto para o Senado Federal. Então, ela deve dar o parecer ali no plenário pelas comissões também. Deputado, antes da gente entrar nos detalhes do projeto, o que pode vir a ser aprovado, né? Quais são as propostas que foram sendo colocadas nesse projeto ao longo dos anos, eu queria que o senhor desse uma explicação um pouco melhor para quem eventualmente não domina, né? Até o linguajar da política e do legislativo, o que são esses apensados? O projeto era antigo e ao longo do ano aconteceu o que com ele para ele ter chegado nesse momento da forma como está? Porque muda a legislatura, então chegam novos parlamentares e que propõem, às vezes, até quase que com o mesmo teor, o mesmo projeto de lei. Então, esses projetos, para que eles não fiquem soltos, tramitando separados, e para facilitar a discussão dos temas dentro das comissões, então eles são apensados. Então, nesse caso, como trata de educação domiciliar, todos os projetos de lei que foram apresentados após a apresentação do primeiro projeto, eles são apensados ao primeiro projeto, para que eles tramitem juntos e para que a discussão sobre todos esses projetos de lei elas sejam feitas conjuntamente também. Então, o relator do projeto ele vai ter que dar parecer sobre todos os projetos de lei que tramitam, que estão tramitando e que estão apensados. É E isso claro que já foi feito, né? Já existe esse relatório. foi feito em 2016 na Comissão de Educação. Foi apresentado um parecer pela deputada professora Dorinha. Esse projeto ele quase foi aprovado na época lá na comissão. O que ocorreu foi que foram chegando novos apensados. E daí, toda vez que chega um novo apensado, o projeto ele sai da pauta para que cumpra o prazo de emendas e a relatora daí tem que se manifestar novamente. Só que, a partir desses novos apensados,
o projeto ele mudou o caráter de tramitação e ele chegou a ser distribuído para a criação de uma comissão especial. Então, como é uma matéria que, na prática, Cristina, ela já tramita há mais de 20 anos na Câmara. O primeiro projeto de lei apresentado foi apresentado há mais de 24 anos na Câmara dos Deputados. Então, assim, é uma discussão que não é feita de agora. Então, nós já estamos debatendo e discutindo a educação domiciliar aqui no Congresso Nacional há bastante tempo. Então, como há urgência para a aprovação, e a pandemia eu vejo que teve um fator muito positivo nesse sentido, porque muitas famílias, sem conseguir ter o amparo, o apoio, até mesmo das próprias escolas, elas recorreram ao apoio das famílias educadoras, das famílias homeschooling, que já tinham esse trabalho e essa expertise de atuar com os filhos dentro de casa, né, e de conseguir, assim, formá-los e educá-los da melhor forma possível. Então, o homeschooling ele ganhou muita evidência na pandemia também, e eu acredito que isso faz com que a gente chegue nesse momento que eu acredito que teremos maioria para aprovação desse projeto no plenário da Câmara logo mais tarde. Essa era uma pergunta que eu faria já já, como é que está o clima dentro do Congresso, porque a gente sabe que dentro do Congresso existem aqueles opositores ferrenhos, normalmente eles são opositores do governo, né? Como este governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, tinha essa pauta como uma de suas promessas até de campanha, né? Já que era muito demandado por uma parcela considerável da sociedade, ainda que seja minoria, né? O pessoal fica alegando, existem pesquisas aí que dizem que 80% dos brasileiros são contra o homeschooling. Eu falei, mas ser contra o homeschooling não é ser contra o direito daquela minoria, os 20% que querem, de poder decidir o que querem para a educação dos seus filhos, né? Mas a gente sabe que esses opositores ficam jogando um monte de desculpas, digamos assim, né, de justificativas para não se levar essa discussão adiante, ou pelo menos dizer que não há caráter de urgência, até omitindo essa informação de que o projeto tramita há 2 décadas e meia. Então, realmente já passou da hora. Já tem quantas gerações de crianças aí que ficaram aguardando uma decisão federal a respeito desse tema. Mas eu queria entrar nesses argumentos colocados por quem é contra o projeto para ver qual é a justificativa que os demais deputados vão dar e até para a gente saber se vai passar ou não o projeto. Um deles é o de que justamente a pandemia evidenciou a incapacidade dos pais de assumirem o papel de educadores, como se o homeschooling fosse exclusivamente jogado nas mãos dos pais, o que não necessariamente é verdade, né? Os pais decidem como a criança vai ser educada e por quem. Apenas o local é que será a casa e não a escola, não é isso? É isso mesmo. São muitas falácias, né, que são levantadas nesse momento, muitas mentiras, e que nós temos condições totais aí de desconstruir todas essas narrativas, né? Eu acho que uma das mais graves que envolve aí a família e os pais é justamente de associar as famílias educadoras à pedofilia, ao abuso, à violência dentro de casa, à violência sexual. Então, imagina, você está colocando todos os pais dentro da mesma vala. Na verdade, o homeschooling ele é um projeto, a educação domiciliar, ela fortalece os vínculos familiares, e não o contrário. É mais uma modalidade de ensino. A gente precisa entender, por exemplo, nós não temos as escolas confessionais, temos escola católica, temos escola evangélica, temos escolas que não têm religião. O homeschooling é mais uma modalidade, é mais uma opção. Assim como nós temos as universidades públicas, nós temos hoje pessoas que estão na universidade através de cursos EAD, cursos à distância. O homeschooling é mais uma modalidade de ensino. E os pais, eles vão ter essa opção, tanto de eles mesmos educarem os filhos e daí adequar os horários. Eu sou um pai educador, Cristina. Na pandemia, nós adotamos o homeschooling como modalidade para os nossos filhos. E foi um sucesso dentro de casa. Em 3 meses, a minha filha mais velha, nós alfabetizamos ela
dentro de casa. E como? Numa carga horária bem menor do que ela teria na sala de aula, mas com a dedicação e com a abordagem correta junto dela, nós conseguimos alfabetizá-la em 3 meses. Então, assim, não tem emoção maior para um pai que ele vê a filha escrevendo o nome pela primeira vez, ele vê a filha desenhando lá o desenho do pai e dela junto e colocando o meu nome pela primeira vez. E não tem emoção maior, Cristian, que você vê o teu filho lendo sozinho pela primeira vez, sem ninguém pedir para ele ler. Ele vai lá, pega o livro e começa a ler. Então, o homeschooling é isso. Ele é um sucesso, tanto que as crianças que a gente tem contato hoje com muitas famílias educadoras, tanto de Brasília como do Paraná, e essas crianças são crianças que nós vemos, são crianças diferenciadas, são crianças que têm, sim, um ambiente que consegue construir laços e amizades com outras crianças, porque essa também, você sabe, é uma narrativa muito forte É uma utilizada. outra, é. A gente já entra nessa, deputado, que eu acho importante a gente só esgotar o assunto: pais não têm capacidade de educar porque precisam trabalhar. Então, você colocou teu exemplo pessoal aí, né, que é só basta reorganizar a agenda da família e compilar as horas de estudo para que elas efetivamente sejam produtivas, né? Não precisa ter aquela carga horária, necessariamente aquela carga horária da escola, precisa ter o resultado que se almeja, mas também tem a opção dos pais contratarem professores particulares, né? Não precisam ficar eles no papel de educadores, que é isso que esses opositores que jogam essa narrativa como um dos argumentos para não aprovar a lei, usam com mais frequência. Os pais vão ter que trabalhar, ou eles não vão sustentar a família para virar professores dentro de casa, ou não terão paciência porque não têm formação. Eles não precisam de nada disso, eles podem simplesmente contratar professores para educar seus filhos, não? Eles podem não só contratar, como acontece, por exemplo, em Brasília, as famílias educadoras, elas são tão unidas em que, às vezes, um pai ele tem uma expertise maior em matemática, então eles se reúnem nos finais de semana e dão um reforço de matemática com todas as crianças. Então, o outro pai tem uma expertise maior com língua portuguesa, e assim acontece com inglês, com outras matérias. Então, eles podem não só contratar, como eles podem também, como são famílias que se conversam, se falam, né, que tem uma comunicação grande, eles fazem esses ambientes para proporcionar esse reforço dentro daquilo que são as necessidades de cada criança. Então, o homeschooling, ele não deixa o pai preso, ele dá essa liberdade para que o pai justamente possa fazer a opção e a escolha. Por exemplo, a minha filha, quando eu estava fazendo homeschooling com ela estava fazendo língua portuguesa em outro ambiente. Então, que nós contratamos para poder focar em língua portuguesa. Depois, nós focamos em matemática. Então, e assim vai. Então, dá-se essa liberdade para a família, em que ela faz a opção ou dela mesmo aplicar o método com os seus filhos, e hoje você tem muito material para isso, né? Tem muito material produzido. Material gratuito, inclusive, né? Material gratuito, Cristina. Eu, por exemplo, eu fiz a opção do homeschooling, e foi justamente por ter um material gratuito à minha disposição. Então, foi muito fácil, porque quando chegou a pandemia, meus filhos estavam matriculados. Só que Qual é aí a idade deles, deputado? a Maria Clara, na época, tinha 5 e o Pedro tinha 3. Hoje ela está com 7, vai fazer 7, e o Pedro Pedro fez 5, 5. já completou 5 anos. Então, assim, imagina, minha filha foi alfabetizada com 5 anos de idade. Minha filha estava lendo através da educação domiciliar. E o próprio MEC disponibiliza atualmente, né, tendo no atual governo, tendo criado a Secretaria de Alfabetização. Inclusive, quem não assistiu ainda, assista. Aqui na minha coluna tem uma entrevista com o Carlos Nadalim, que é o secretário de Alfabetização, explicando todos os programas do MEC. Tem muito material para professores e para pais educadores, né, ou pais que queiram reforçar a educação dos seus filhos, ainda que eles frequentem escolas. Não, sem dúvida. Eu ia falar justamente disso. Além do material disponibilizado gratuitamente para apoio dos pais pelas famílias homeschooling,
nós temos o material de apoio do MEC, que é espetacular. Ele é tão bom que eu tenho visto escolas, por exemplo, em Londrina, escolas privadas, que estão, Cristina, Utilizando. obrigando os seus professores a fazer os cursos que estão disponíveis gratuitamente pelo MEC, no portal do MEC. Né? Então, de tão bons que são os conteúdos. É uma verdadeira revolução o que está acontecendo no que diz respeito à política de alfabetização das nossas crianças pelo governo federal. Porque antes o secretário, nem existia secretaria. Não existia. A secretaria estava entre outras secretarias ali, estava junto. E o secretário, quando vinha à comissão de educação, em uma oportunidade, você vai se lembrar disso, ele fez o seguinte discurso, ele disse que eles ficaram, ele e toda a equipe da secretaria, por 3 meses debatendo a profundidade do beijo lésbica. Então, você imagina o desperdício de dinheiro público. Era assim que era feito em governos anteriores. No governo Bolsonaro, o que aconteceu? Foi criada a Secretaria de Alfabetização, foi instituída uma política nacional de alfabetização, foi feita uma conferência nacional baseada em evidências científicas de alfabetização, e hoje todos os cursos que estão disponíveis, isso é muito importante destacar, eles não vieram para a pandemia, eles vieram antes da pandemia. Só que acabou que com a pandemia se evidenciou. Isso era um projeto de governo que foi executado já no início do governo. A Secretaria de Alfabetização, se não me engano, foi criada em janeiro de 2019. Então, logo o presidente Bolsonaro assumiu o cargo. Isso mesmo. Hoje está à frente o Dr. Carlos Nadalim, que é também do Paraná, é de Londrina, e está fazendo um trabalho espetacular, porque esse trabalho vai mudar os rumos da educação no Brasil. Veja que no Brasil, por conta dessas políticas atrasadas no âmbito da educação, e eu acho que o homeschooling ele vem numa ótima hora, porque o fruto das políticas que não deram certo estão aí evidentes. Aumento da evasão escolar, aumento do analfabetismo funcional e do número de analfabetos no Brasil. Um dos países que mais investe em educação, ele está avaliado entre os piores, em todos os rankings, entre os piores países do mundo, no que diz respeito à educação. Então, tem algo que está errado. E o governo Bolsonaro está mudando isso. E vai mudar através da política de alfabetização, que é para todas as crianças, que vai beneficiar todas as famílias, que vai dar um salto de qualidade nos próximos anos, após a alfabetização. Essas crianças vai diminuir a evasão escolar, porque estando alfabetizadas e bem alfabetizadas, aumenta o estímulo delas, é óbvio. Sim, elas entendem o conteúdo de todas as disciplinas, né? É uma diferença brutal mesmo. Mas eu queria voltar para o legislativo aqui. Foi importante esse aparte aqui, porque realmente quem está com criança em fase de alfabetização, matriculada em colégio ou adepta do homeschooling, pouco importa, é importante que saiba que existe esse material todo de apoio disponibilizado no site do MEC, de graça, vale a pena navegar. Eu queria voltar para a questão das narrativas que são colocadas contra o homeschooling, contra o projeto de homeschooling. A gente chegou o senhor estava começando a falar, eu te interrompi, eu acho, chegou a falar da questão da socialização das crianças. Isso é um argumento que usam demais. A criança vai ficar presa em casa, convivendo só com os pais e os irmãos, e vai virar quase um ogro, né? Não vai saber socializar quando precisar encarar a sociedade, o mercado de trabalho mais para frente. E a gente sabe que não é isso, não só pelo exemplo que o senhor mesmo traz das famílias homeschooling, que acabam se conhecendo, convivendo, compartilhando experiências e até dando aulas para os filhos umas das outras, né? Mas porque há inúmeras outras possibilidades de convivência no ambiente de igreja, no ambiente de esporte, enfim, de artes em geral, né? Tem muitos cursos gratuitos, inclusive oferecidos pelas prefeituras, pelos estados, pelo próprio ensino formal. As escolas não são fechadas a quem não é matriculado. Tem muitas escolas que em contraturno ou em momentos de fim de semana se abrem para cursos para a comunidade. Então, eu queria ouvir a sua argumentação e a de quem esteve, né, nas discussões da Comissão de Educação a respeito desse argumento especificamente, da socialização das crianças de homeschooling. Isso é mais uma falácia, né?
Na verdade, o homeschooling, ele é uma educação personalizada. É o sonho de todos os professores ter numa sala de aula um número reduzido de crianças. E a gente sabe que as salas de aula hoje estão com 30, 40 crianças e o professor ele não tem controle e domínio sobre a sala. Tanto que é que se perde muito. Então, a criança ela perde muito em qualidade, ela perde no adquirir o conhecimento, e o homeschooling ele permite essa educação personalizada. E o ambiente de socialização ele vai acontecer à parte, nas atividades de educação física. Essa criança agora, com essa legislação aprovada, ela vai ter acesso, por exemplo, a ter direito a uma carteirinha de estudante. E isso vai permitir de que ela ingresse nas escolinhas de futebol, na escolinha de handebol, de basquete. Então, em que ela vai ter esse ambiente de socialização. Então, não é retirado da criança isso. Muito pelo contrário, ela vai participar também dos espaços públicos, onde ela vai encontrar outras crianças, das atividades, dos cursos, como você bem colocou, que são feitos gratuitamente pelas próprias prefeituras, que são disponibilizados para as crianças, curso de música, curso de karatê, curso de judô, né? Tem os institutos nas grandes cidades e até às vezes em algumas pequenas cidades você tem institutos voltados, por exemplo, para a questão do esporte ou para um contraturno, onde essas crianças vão poder frequentar também. Então, assim, isso tudo é uma falácia, a questão da socialização, uma falácia usada pela esquerda, né, que não quer a aprovação dessa matéria aqui e que usa também outras narrativas, né, Cristina? A gente sabe, são inúmeras as mentiras que eles estão agora, nesse momento, jogando no ventilador e tentando pegar aqueles parlamentares que desconhecem sobre a educação domiciliar e, assim, motivá-los a se posicionar contra a esse projeto. Mas nós vamos trabalhar duro para desconstruir todas essas narrativas. Deputado, para a entrevista não ficar muito longa, até porque eu ainda quero entrar no âmbito do projeto mesmo e brevemente falar o que está previsto, se as crianças precisam passar por provas, precisam seguir um currículo nacional, enfim, ou se está aberto para os pais decidirem o que as crianças estudam ou não. Mas eu queria só desmontar mais uma narrativa. O senhor tocou no ponto aí no início da nossa conversa, que é a história do aumento da pedofilia. Dizem, eu já ouvi esse argumento várias vezes, como se todos aquelas crianças que já sofreram algum abuso dentro de casa fossem necessariamente ser sequestradas pelos seus abusadores e trancadas quase que sequestradas mesmo, como se estivessem num cativeiro para ficar sofrendo abuso. Esse cara, ele vai ter que se revelar para a sociedade, se apresentar para a Secretaria de Educação, assinar termos de responsabilidade e se comprometer a apresentar resultados dessa criança como qualquer outro, é ou não é? É isso mesmo. Essas crianças não vão ficar soltas, né? Elas vão ter que passar ali pela avaliação que está prevista dentro do projeto de lei. Então, o projeto ele foi muito amarrado nesse sentido, justamente para não deixar brechas e para não criar esse ambiente de insegurança. Agora, sobre especificamente esse ataque que é feito às famílias educadoras, e que foi feito até em discussões em tribunais de justiça, tá? Em que teve essa comparação das famílias homeschooling a famílias de pedófilos. Então, isso aí é muito grave. Por quê? Porque a família ela é a base da sociedade, é o que diz a nossa Constituição. Nós temos que acreditar na família e criar ambientes que possam fortalecer os laços e os vínculos familiares entre todos. E o homeschooling nada mais é do que isso. O pai e a mãe que vê, que tem esse contato, que vê o crescimento, a evolução do filho, né? Ele se emociona junto, ele chora junto, ele vive tudo aquilo muito intensamente. Nós não podemos agora colocar todo mundo dentro de um balaio, dentro do mesmo saco, e querer dizer que todas as famílias agora têm situações de violência, de abuso, de violência sexual, que isso não é verdade. Isso é uma mentira.
E é bom lembrar, né, que a sociedade já criou mecanismos de proteção a essas crianças, desde conselhos tutelares, assistência social, né, a comunidade denunciando. Obviamente que isso vai ser acompanhado, não vai ser jogado de qualquer jeito, porque não está, ninguém está livre de um eventual pedófilo se fingindo ser um pai preocupado, solicitar que o seu filho fique em esquema de homeschooling e, eventualmente, que essa criança esteja mais exposta, mas isso também pode ser acompanhado por conselhos tutelares, por exemplo. Sem dúvida. E reforçar que é mais uma modalidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam do homeschooling, mas que dizem, olha, eu não consigo, não consigo adequar meus horários, o meu trabalho, eu não consigo parar agora, nesse momento, abandonar o meu trabalho, minha profissão. Agora, você dá a liberdade do pai poder escolher, é isso que nós queremos. É você dar a liberdade ao pai e dar esse direito a ele sobre a educação dos seus filhos. Deputado, e para falar do mérito mesmo, o que está escrito no projeto, o que a gente pode dizer para os pais que tenham interesse? Quais vão ser as exigências caso essa lei seja aprovada? Porque não é só assim também, meu filho fica em casa e agora vai ser como eu quiser. Tem que seguir regras, né? Sem dúvida, tem que seguir regras, e essas regras estão muito claras, né, dentro do projeto de lei. Então, é um projeto que vem também para atender várias dúvidas e questionamentos que foram feitos ao longo desse tempo, principalmente por aqueles parlamentares que não estão tão familiarizados, né, com essa nova modalidade que é o homeschooling. Então, assim, o projeto está bem fundamentado, ele está bem organizado. É claro que até as próprias famílias educadoras gostariam que ele fosse um pouco mais flexível, como já acontece em outras nações, onde já existe essa modalidade de ensino há mais tempo. Agora, é um começo, né? Um passo muito importante. Então, hoje deve ser votada a urgência do projeto de lei e, ainda hoje, há a possibilidade de ser votado também o mérito dessa proposta. Então, pode ser que se conclua ainda no dia de hoje, mas como terão emendas e destaques ao texto, pode ser que os destaques e as emendas fiquem para a próxima semana, na semana que vem. E se aprovado na Câmara, depois precisa passar pelo Senado também, né? Isso mesmo. Aprovando na Câmara dos Deputados, o projeto vai direto ao Senado Federal. Então, é muito importante, né, que esse momento a população faça esse trabalho de mobilização junto aos parlamentares e, obviamente, toda a mobilização que acontece na Câmara, ela já desperta também ali o interesse em aprofundar sobre o tema dentro do Senado Federal. A gente espera que o projeto tramite com celeridade lá no Senado também. Deputado, só para ficar bem claro, prometo que é a última pergunta, a questão do mérito ainda. Os pais vão ter que matricular os filhos efetivamente em alguma escola, ainda que eles lecionem em casa. As crianças vão passar por provas periodicamente. O currículo a ser seguido é o currículo da Base Nacional. O que basicamente a gente pode falar sobre esse projeto? Sim, é claro que a lei ela serve para nortear e autorizar o uso da modalidade. Obviamente que após, uma vez a lei sancionada, o Ministério da Educação deve apresentar alguma ainda regulamentação sobre o texto. Mas o que já podemos dizer, antecipar, é que haverá essa avaliação anual dessas crianças, que será feita pelo município. Cada município vai ser o responsável por estar fazendo a avaliação das famílias que fizerem essa opção pela modalidade do homeschooling. Agora, é claro, a avaliação, por avaliação, não apresenta nada, não representa muita coisa hoje em dia. A avaliação mesmo que vai ter eficácia é aquela diária, em que o pai e a mãe que está acompanhando, vendo o desempenho ou não da criança, e é ali que ele vai abordando e trazendo as técnicas para poder contribuir com a formação e com o aprendizado dessa criança aí em todo o território nacional.
Eu Mas acredito, seguindo o currículo, né, deputado? Seguindo o currículo que está previsto para cada faixa etária. sim, com certeza, seguindo o currículo. E é claro, as crianças, à medida que elas vão desempenhando, né, e vão evoluindo, elas precisam também ir passando automaticamente ali de fases, né? Os desafios vão aumentando gradativamente aí para cada criança, de acordo com o aprendizado e o desempenho delas. Mas assim, quem conhece e tem contato com crianças aí que são de famílias educadoras sabe que o desempenho é extraordinário, né? As crianças são fora da curva. Eu mesmo levei algumas dessas famílias na reunião de líderes, na casa do presidente Arthur Lira. E assim, os deputados ficaram sem comentários para dizer o que eles viram por parte das crianças, da apresentação que as crianças fizeram ali para os líderes que estavam na residência do presidente Arthur Lira. Então, assim, acho que a matéria está bem debatida, bem discutida, e eu espero que a gente consiga aprovar ainda hoje a urgência desse projeto e aprovar também o mérito, que vai ser uma grande conquista para o nosso país e para as famílias educadoras em todo o país. Vamos acompanhar. Obrigada, deputado. Parabéns pelo seu trabalho, por ter educado a própria filha, né, alfabetizado a própria filha, e sucesso aí na luta por mais esse projeto, ainda que seja para uma minoria, mas para tentar melhorar, dar mais opções para a nossa educação. Sem dúvida. Muito obrigado, Cristina. Estou sempre à disposição. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim e especialmente se você for assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que ajudam na produção de conteúdos como esse. Caso ainda não seja, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a aproveitar a promoção que você acessa apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela ou clicando no link na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção, pagando baratinho, você terá acesso a conteúdo jornalístico exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas, vídeos, áudios, podcasts, né? E também muitos artigos em texto, além de toda a cobertura jornalística, que é uma cobertura diferenciada, pautada por convicções conservadoras. Não deixe de conhecer a Gazeta do Povo e eu te espero lá.